Paz do Senhor, meu amado irmão, um prazer estar contigo neste dia. Hoje nós entramos no dia 35 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Jó, capítulo 33 e capítulo 34 e as leituras complementares. Nosso tema hoje é Deus fala e julga com justiça. Antes de entrarmos na leitura, coloca nos comentários, dá um bom dia para nós aí, ou boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai assistir o nosso vídeo, e que a presença do Senhor Jesus inunde o teu coração, que você tenha um dia de bênção, de vitória junto da tua família. Vamos lá, Jó 33, 34. Os meus lábios proferem o puro saber. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Você disse que não tem iniquidade. Na verdade, você falou diante de mim e eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Deus é maior que o homem. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus lhe restitui a sua justiça. Também no seu leito é castigado com dores, com incessantes conflitos em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne, que se via agora, desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o para que não desça à cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele, que alegria vê a face de Deus. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga, fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Segunda fala de Eliú. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direto. Conheçamos entre nós o que é bom. Deus não perverte o direito.
Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos. Pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois Deus retribuiu ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal, o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. Deus é justo e poderoso. Portanto, se você tem entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obras de suas mãos. De repente, morrem no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios, à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Você prometeu parar de praticar a injustiça? Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver, se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois o seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Vamos às palavras complementares no dia de hoje. Se tiver alguma dúvida, faça a pergunta e nós vamos responder, se Deus nos der graça. Salmos 19, versículo 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Benção. Jó 33, 14. Diz assim, Jó 33, 14.
Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Aqui está afirmando que Deus fala, mas nós é que não damos ouvidos ou não estamos atentos, irmãos. Deus, ele fala de uma maneira, de outra, fala através de sonhos, fala quando você vai dormir. Então, às vezes o que nós precisamos é nos desligar, nos desconectar do que é terreno, do que é material, para poder acessar o que é espiritual. Provérbios capítulo 21, versículo 30. Diz assim: não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Bem, não tem como o ser humano querer apresentar a sua sabedoria ou o seu conselho contra Deus, né? O que é o homem para querer dizer a Deus como que ele deve se apresentar? E existem milhares, milhões de pessoas no mundo que querem dizer a Deus como que ele deve fazer as coisas, como que ele deveria se apresentar. Mas Deus, ele se revela aos humildes, Deus se revela aos pequeninos, e glória a Deus que o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui aprendendo a palavra. Amado irmão, vamos então ao resumo da leitura de hoje. Eliú afirma que Deus fala ao homem de diversas maneiras para corrigi-lo e guiá-lo. Ele defende que a justiça do Senhor é perfeita, ao contrário dos julgamentos humanos. A passagem reforça que Deus age com propósito, mesmo quando nós não entendemos. Amém? Dá um check na tua leitura de hoje e coloca nos comentários, coloca também nas tuas anotações aquilo que tem tocado você. Amém, meu irmão? Foi uma alegria estar contigo. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos outra vez, dando sequência à nossa leitura. Um dia de cada vez, uma leitura de cada vez, e o nome do Senhor está sendo engrandecido.